Bom dia, thanks God every day. Bom dia Jairo. Vamos para o nosso último dia da semana no nosso encontro, né? O nosso thanks God every day. A semana continua até amanhã, só para vocês saberem. Mas então vamos lá, né? 1 de Coríntios 2, 9. Mas como está escrito, olho não viu, nem ouvido ouviu, tampouco entraram no coração do homem as coisas que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito busca todas as coisas, sim, as coisas profundas de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo. Bom dia, amiga. Não temos recebido o Espírito do mundo, mas o Espírito que é de Deus, para que pudéssemos conhecer as coisas que nos são dadas gratuitamente por Deus. É muito lindo, né? Se a gente parar para pensar. Então, os sonhos de Deus são tão grandes, né? Para mim, para você. Bom dia, Vânia. Os sonhos de Deus são tão grandes, são tantas coisas que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. A gente nunca conseguiu imaginar, bom dia, Nádia, todas as coisas que Deus tem reservado para nós. E ele nos revela, né? A palavra de Deus diz que ele nos revela para que a gente alcance gratuitamente tudo aquilo que Deus fez por nós. Tem tanta coisa para ser resolvida dentro de nós ainda, né? Tem tanta coisa pra gente, tanto curar, como entender, como acreditar. Eu sinto assim que nós estamos ainda tão na beira, né? Desse mar, o mar que é Deus, o mar que é o sonho de Deus para nós. Nós estamos tão na beiradinha ainda. E nós precisamos avançar para dentro, né? Porque Deus tem sonhos bons ao nosso respeito. Deus tem coisas boas para nós, né? Bom dia, general. Então nós temos que avançar nisso, mas sem ansiedade, né? Sem ansiedade. Inclusive eu quero começar hoje dando depoimento, né, para vocês de uma coisa que aconteceu comigo. Eu sempre fui uma pessoa muito alegre, assim, muito alta astral, sempre tudo ótimo, eu sempre tive essa característica. Mas eu experimentei duas coisas que as pessoas estão experimentando muito nos últimos tempos. Eu experimentei uma ansiedade muito agressiva, eu tive distúrbio da ansiedade, mas eu experimentei também depressão, num grau menor, né? Eu não cheguei a ficar deprimida, mas eu experimentei a depressão, e isso foi muito pesado pra mim. Uma pessoa que sempre quer estar de bem. Eu acordo 4h20 da manhã animadíssima. Quem me conhece sabe. E, tipo, eu sempre estou muito bem, né? E de repente você sofrer com ansiedade, com depressão, você olha e fala, mas não combina muito comigo, né? Mas eu experimentei, aquele negócio assim de o tempo todo sofrer com o futuro, né? Então o que é ansiedade, né? Pra gente entender primeiro. Primeiro que a ansiedade é sofrer com o futuro. E eu nas minhas orações eu pedi muito a Deus para me ajudar nisso, porque eu sei que se eu estou sofrendo com o futuro, é porque eu não estou confiando em quem já está lá, que é Deus, né? Então pra mim vinha muito assim como uma ofensa a Deus. E eu tinha muito isso, e eu lidava com isso de uma forma assim muito sofrida, porque eu não queria aceitar, mas ao mesmo tempo eu sabia que Deus tinha o melhor pra mim, então eu vivia essa angústia, né? Durante muitos anos eu sofri com essa ansiedade, então eu o tempo todo pensava, o que vai acontecer? Eu me separei muito jovem, então eu fiquei com minhas 3 filhas, aquela responsabilidade, enfim, toda uma história, que você também tem a sua história, todos nós temos história, não existe história mais pesada do que a outra, né? Mas dentro dos meus pesos, né? No fundo eu não confiava em Deus, então era assim que eu via. Ansiedade é má gestão da imaginação, ou seja, você imagina que o pior está por vir. Se você acredita de verdade que o melhor está por vir, você tem zero de ansiedade. Se você tem ansiedade, é porque você acredita que o pior está por vir. Então isso, em outras palavras, para mim significava que eu não estava confiando em Deus, né? Então muitas vezes eu tratei isso diante de Deus e pedi a Deus para me livrar disso. Eu não queria ofendê-lo mais com a minha ansiedade, eu queria aprender a confiar mais, né? E eu fiquei livre. Hoje eu vivendo nessa pandemia, eu posso dizer para você que eu vivo 100% na confiança do Senhor, né? Eu sei que Ele tem coisas boas a meu respeito, então eu me livrei disso. E no meio dessa confusão veio também a questão da depressão. E o que é depressão, né? Isso aqui tudo uma linguagem muito informal, né, gente? Não sou na área da saúde. Então, mas a depressão é quando o que aconteceu comigo? Eu não aceitei a minha história. Isso é muito pesado. Então, chegando ali numa certa idade, você olha para
trás e por um motivo você não aceita o que você viveu. Obrigada, Regi, tão bom te ver aqui. Regi é uma amiga dos antigamente, né, Regi? Não vou nem falar quanto tempo, né, não vai denunciar a nossa idade. Mas a depressão é quando você olha para trás e você não aceita a própria história. Então, sim, relacionamentos que não deram certo, aquela profissão que você pensou que ia dar certo e que não aconteceu, ou em relação à educação de filho, em qualquer situação. Então, quando eu sinto depressão, eu estou dizendo que a minha história, ou ela foi boa demais e hoje não está boa, ou ela foi ruim demais e eu me culpo. E eu passei por isso, né? Então, Deus precisou me tratar nisso, para que hoje eu possa dizer para você com toda humildade, porque eu sei que quem fez não fui eu, não é porque eu sou inteligente, é porque Deus teve misericórdia de mim e eu busquei Ele todos os dias, até Ele não aguentou, falou, vou dar essa benção para essa menina que ela tá me perturbando demais. E aí, então hoje, a minha vida, eu posso dizer que hoje eu tenho uma vida leve e suave, mas não é uma vida sem problema, né? Vida cheia de problemas, de desafios. Então, a palavra de Deus, ele diz assim, Jesus disse, né? Meu jugo é leve, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Meu jugo é suave e meu fardo é leve. Se você pegar essas duas palavrinhas, suave e leve, representa a sua vida hoje? Suave e leve, representa a sua vida hoje? Se não representa, tem alguma coisa para ser ajustado. A nossa vida, se nós estamos em Cristo, ela tem que ser leve e suave, porque Ele prometeu isso. Então o que nós precisamos ajustar é colocar o que nós vivemos e nós acreditamos dentro do padrão de Cristo, que é para isso que nós estamos aqui, para chegar à estatura do homem perfeito. Quem é o homem perfeito? Cristo. Então se a minha vida não é suave, não é leve, não é uma vida sem problemas, como eu disse, mas a minha vida não é suave, não é leve, se eu não deito à noite com aquela alegria própria de quem confia que o dia seguinte já está resolvido tudo, eu tenho que ver o que está acontecendo e onde eu preciso ajustar. E o melhor disso, você não precisa resolver isso sozinho. Quem te fez pode corrigir. Então quem fez tem o mapa, né? Como é que corrige alguma pecinha que precisa ser corrigida. Então eu sempre falo, com Jesus é mais fácil, né? Então é melhor pegar com Ele, né? E então se nós não temos isso ainda, nós precisamos ajustar. Você já teve algum dia a experiência? Imagina a situação, confiar plenamente em Deus. Esse foi o meu grande desafio. E os meus stories, quase todos, quem me segue sabe, eu coloco assim, se joga. Hoje eu me jogo, mas durante muito tempo eu coloquei aquilo ali para me chamar a confiar mais em Deus, porque eu descobri que eu não confiava. Só que às vezes nós temos uma verbalização muito bonita, sabe? Às vezes a gente fala coisas bonitas, né? Tá tudo certo, tá tudo ótimo, né? Eu confio em Deus, Deus é o meu Deus, é a minha vida, né? Então nós temos às vezes uns padrões que a gente vai repetindo, assim, de falas, que quem olha fala, uau, essa é uma mulher cheia de Deus, esse é um homem que confia no poder de Deus, mas a ansiedade está por dentro, matando a gente aos poucos, ou a depressão, ou qualquer outra situação. Então, quando eu vivo com Deus, quando eu me jogo em Deus, quando eu aceitei o nível maior de confiança e estou deixando Deus trabalhar isso dentro de mim, por mais que a gente esteja num mar turbulento, a vida é suave e leve na essência. E aí, como eu estava falando, dando um exemplo, né? Não sei se você já passou por isso, mas já passei isso com as minhas meninas. Por exemplo, você entra numa piscina, mas principalmente a criança que já levou um sustinho, já bebeu água, já tentou, não chegou a afogar, né? Mas assim, tipo, levou aquele susto na água. E aí você chama a criança para ir mais profundo. Só que ou você sabe nadar, ou você tem altura que dá pé. Dá pé, né? E você tenta trazer a criança, e a criança vem com muito medo, com muita resistência. No mar também acontece isso, né? Você já foi no mar com alguém que nunca tinha ido ao mar? Eu já fui, é bem interessante. A pessoa tem muito medo. E é correto que tenha medo, né? E aí você fala, não, vem mais um pouquinho, vem mais um pouquinho. A pessoa, não, daqui tá bom. E você tenta pegar na mão e trazer a pessoa mais profundo um pouco, porque quem já foi no mar sabe que o bom mesmo tá nas águas, pelo menos médias ali, né? Profundas, não sei, né? Mas assim, pelo menos aquelas águas mais fundas um pouco, né? O iniciozinho ali é muito sem graça, é coisa pra menino, né? E você fica tentando levar a pessoa mais pra frente um pouquinho. E a pessoa fica com muita resistência. Imagina você tentando, vem, com leveza, com suavidade, vem, confia, vem.
E a pessoa travada, rígida. Não, 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 não. Exatamente assim acontece comigo e com Deus, com você e com Deus. Ele conhece as águas profundas. Ele conhece você, mas ele conhece o poder dele. E ele chama você, vem para as águas profundas. Vem conhecer o meu novo. Vem ter uma nova experiência. Solta. Solta. E aí às vezes a gente fica rígido, assim, chega a endurecer tudo e fala, não, 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 não. E se, e se, e se, e se? Não. Eu prefiro ficar aqui, porque aqui eu já sei como é que é. E Deus o tempo todo, vem, vem, confia, vem. Eu conheço esse mar, eu conheço isso tudo que você está achando que é uma coisa tão grande. Não, é grande de bom, não é grande de perigoso. Vem, vem, vem comigo, se joga, né? Então o tempo todo Deus está fazendo isso conosco, né? Está nos chamando para as águas profundas. Mas o que eu percebi em mim, e pode ser que você perceba em você, são resistências. Resistências. E quem é principal, assim, o principal personagem nas nossas resistências, né? Ele mora aqui dentro da gente, assim, né? Ele fica aqui e apesar do tamanho dele pequeno, ele tem um poder gigante, né? Que é o nosso cérebro, né? São os nossos registros. Os nossos registros ficam lembrando. Você lembra o dia que você afogou, o dia que você bebeu água? Você lembra o dia que você quase morreu? Você lembra o dia que você quebrou a cara? Você lembra que já tentou várias vezes e não deu certo? Então a vozinha fica lá dentro tentando te trazer para a realidade. Então o que é realidade para você? É o que você já viveu no passado ou o que Deus te chama para viver a partir de agora? O novo de Deus. O novo de Deus. Então os nossos registros, eles colocam limites muito apertados na nossa vida, que nós também chamamos de crenças. Nós temos crenças tão assim fortes na nossa vida que a gente sequer questiona às vezes a crença. Trabalhando com reeducação alimentar, com Herbalife, com emagrecimento, né? Às vezes a gente vê as pessoas falando assim, não, mas não tá certo no almoço não comer arroz com feijão. Eu não sei se vocês já ouviram isso, não sei nem se você pensa isso, né? Não, no almoço a pessoa pode ficar fraca se não comer arroz com feijão. Eu acho ótimo. Ou então assim, não, eu tô muito gripada, eu tô meio doente, eu preciso comer uma coisa, tipo uma comida de verdade, um arroz com feijão. E se a gente pensar que tem país que não tem arroz com feijão? Será que eles morrem lá aos 20 anos de idade por inanição? Então isso é uma regra? Isso é uma regra. Comer arroz com feijão no almoço ou no jantar, no almoço é mais comum, né? Isso é uma regra. Isso é uma regra brasileira, inclusive, que é uma delícia, que é bom também. Só que o que é de verdade não é que eu preciso do arroz com feijão, o que eu preciso é de carboidrato e proteína. Então, às vezes, a gente está se entregando a uma regra e não entendeu o que está por trás, que é um princípio, né? Então, o que eu preciso nas minhas refeições? Carboidrato e proteína, e sim, o arroz e feijão me entregam carboidrato e proteína, mas se eu comer também uma fruta com um pedaço de carne, vai dar a mesma coisa. Então, às vezes, nós nos perdemos nas regras, e são tantas regras que nós aceitamos e deixamos, né? Porque uma coisa, minha mãe me ensinar aos 5 anos de idade, aos 4 anos de idade, que eu tenho que comer arroz e feijão, como a gente faz aqui com a minha neta, né? Minha filha faz com a filha dela, né? Todo dia ela tem que comer tudo, tem que comer o arroz com feijão, a comidinha. Tá certo, é uma regra que funciona para uma criança. Então muitas vezes nós aceitamos as regras e estava certo, naquela época tinha todo sentido. Mas e hoje? Por que a gente repete as regras sem questionar? E as regras nos afastam do novo de Deus, porque a regra diz que nós temos que repetir e repetir e repetir. E a nossa vida vira uma repetição. Repetições de padrões, né? A comida com sustância, é isso mesmo. Mas tem um tanto de coisa que é sustância também, né? Que não é só o arroz com feijão. Então, a nossa vida vai se repetindo, vai se repetindo, vai se repetindo, e nós corremos o risco de perder mais um tempo longe do novo de Deus, né? Tem tantas coisas, né? Outra coisa também que eu vejo assim, um pouco até assustada, né? Quando as pessoas falam assim, eu tenho que ter um curso superior. E aí, assim, se eu tenho intimidade, eu pergunto, às vezes a gente só ouve e fala, nossa, sério? Sério que você tem que ter um curso superior? De onde que vem isso, né? Vem de uma época tão distante, né?
Então, curso superior hoje só se justifica se for uma questão muito técnica, né? Então, nós temos aí nossa amiga que está online aí, dentista. Não tem como você ser dentista sem fazer um curso superior, realmente precisa de um curso superior. Mas eu fiz administração, qual a lógica disso, né? Eu só queria entender. Na época eu não tinha essa clareza, né? Quando eu fiz um curso superior, eu fiz porque tinha que fazer, né? Tinha que fazer, eu fiz. E eu paguei caríssimo nesse curso superior, porque eu fiz depois de ser mãe de 3. Então eu trabalhava 2 turnos e no terceiro turno eu fazia um curso superior, porque tinha que fazer, eu não tinha essa mesma clareza, né? Você se arrepende? Não, porque já passou, né? Tá feito, né? Mas hoje você faria? Lógico que não, para fazer o curso que eu fiz? Claro que não, a não ser que eu quisesse ser uma dentista, quisesse ser uma médica, coisas que realmente tem que ter um conhecimento técnico, né? Eu vejo pessoas, muitas pessoas inclusive, assim, que tira, como diz o ditado popular, né? Tira da boca para pagar um curso superior, né? Mas não parou para pensar que é uma regra. O que você quer realmente? Você quer responder à regra porque seu pai diz que tem que ter? Ou você está desenvolvendo uma profissão que realmente precisa do curso superior? Vamos parar para pensar, né? E assim são regras na vida inteira. São regras nos relacionamentos, são regras nas igrejas, são regras no trabalho, são regras na nossa vida. Tantas coisas, né? Eu quebrei uma regra recentemente, eu tinha uma coisa na minha cabeça, uma certeza, né? Tudo padrão rígido da mente, né? Eu tinha uma certeza que eu não poderia fazer atividade física sem me alimentar. Minha vida inteira eu sabia disso, né? Eu sempre gostei de correr, né? Então imagina correr sem ter comido um carboidrato antes, eu ia desmaiar. E aí, um dia eu experimentei e eu não senti nada. Eu senti muito bem, inclusive muito cheia de energia. Era uma regra que eu tinha. Eu já tinha energia suficiente no meu corpo para fazer atividade física e comer depois como pós-treino. Então são muitas regras que nós temos que nos deixam rígidos. E aí fica Deus ali, na beiradinha com você, te segurando com muita leveza, porque Ele é suave e leve. E fala, vem, confia, se joga. Eu tô aqui, vem. E às vezes a gente fica rígido. Não, vou beber água, vai acontecer. Não. Então o treino tem que ser se soltar. O treino tem que ser se jogar. Saber que quem está te chamando não sou eu, não é uma pessoa do seu lado, não. Quem te chama para algo grande é quem fez todas as coisas. E Ele quer isso mesmo que a Vânia falou, que você se livre de crenças desnecessárias, de regras na sua vida. Coisa que serviu um tempo, mas não pode servir mais para você viver o novo de Deus. Temos que ter coragem de olhar para isso. Temos que ter coragem de deixar muita coisa para trás. Para viver o novo, o ingresso é o velho. Eu preciso entregar muitas coisas para ter coragem suficiente, para ter força suficiente, para ter experiências suficientes para viver o novo de Deus. Deus tem projetos grandes para mim e para você. E deixa eu te contar um segredinho. Ele tem pressa. Ele tem pressa porque tem a ver com a instauração do reino dele na terra. Ele poderia vir fazer tudo sozinho, mas ele escolheu eu e você. Ele quer nos usar na instauração do reino. Ele quer fazer as pessoas voltarem para a vida, viver o novo, viver o grande. Deus tem projetos grandes e Ele quer me usar e te usar. Mas nessa rigidez, nesse medo, nessa ansiedade, nessa dureza que nós estamos, nesses padrões repetitivos, fica muito difícil para Ele nos usar, porque nós estamos resistentes. Vamos parar de resistir ao novo, vamos parar de resistir ao grande, vamos parar de resistir e deixar Deus trabalhar na minha vida e na sua vida. Hoje nós ficamos por aqui. Último dia da semana no Thanks God Every Day. Obrigada pela sua companhia, obrigada por estar sempre junto comigo. E na segunda-feira nós nos encontramos aqui para falar mais sobre as coisas grandes, boas e urgentes que Deus tem para a minha vida e para a sua. Um beijo, Deus te abençoe e até segunda-feira, se Deus quiser.